Bom dia a todos. Que Jesus nos envolva nas suas bênçãos de paz e de luz. Sempre nós agradecemos, o convite que a Rosalina nos faz, que a Mônica nos faz. Então é uma alegria muito grande nos reunirmos aqui em nome de nosso Senhor Jesus. Bem, conforme nós sabemos, após a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, os discípulos mais diretos se reuniram em Jerusalém e fundaram uma casa que ficou conhecida como a Casa do Caminho. E ali eles recebiam todos os corações necessitados do corpo e da alma, continuando assim a tarefa de amor iniciada pelo Mestre. E as perseguições aos seguidores de Jesus se tornavam cada vez mais acirradas. E exatamente 11 anos após a sua crucificação, Tiago, o pregador, filho de Zebedeu, foi violentamente arrebatado da Casa do Caminho por soldados do Sinédrio, a fim de responder a um processo infamante. Arrancado ao pouso simples, ei-lo posto em algemas sob o sol causticante. Avançando ao pé de grande templo, na mesma praça enorme em que Estevão encontrara o extremo sacrifício, imensa multidão impedia-lhe a caminhada. Tiago, brando e mudo, padece escarnecido. Declaram-no mentiroso, malfeitor e ladrão. Há quem lhe cuspa no rosto e lhe estraçalhe a veste. A morte, a morte! Gritam centenas de vozes inesperada condenação. E Pedro, que de longe o segue estarrecido, fita o irmão desditoso a entregar-se humilhado. O antigo pescador e aprendiz de Jesus é amarrado a um grande poste. E ali mesmo, sob a alegação de que Herodes lhe decretara a pena, legionários do povo passam-no pela espada, enquanto a turba estranha lhe apedreja os despojos. Simão chora sozinho ao contemplar-lhe os restos, voltando logo após para o seu humilde refúgio. Algumas horas mais tarde, veio a noite envolvente acalentar-lhe o pranto. De rústica janela, o condutor da casa inquire o céu imenso, orando com fervor. Por que a tempestade? Por que a infâmia? O pobre amigo morto era justo e leal. Incapaz de banir a ideia de vingança, Pedro lembra os algozes em revolta suprema. Como desejaria ver o mestre agora? O que diria Jesus do terrível sucesso? Nesse instante, ele levanta os olhos lacrimosos e observa que o Cristo lhe surge, doce à frente. É o mesmo companheiro de semblante divino. Ajoelha-se Pedro e grita-lhe desesperado: Senhor, por que tanta miséria desfazer-se em lama? O nosso nome é pisado, o nosso sangue verte em homicídio impune. A calúnia feroz espia-nos o passo. E talvez porque o mísero soluçasse de angústia, o Cristo aproximou-se e lhe perguntou: Esqueceste, Simão? Quem quiser vir a mim, carregue a própria cruz. Não renego o madeiro, exclamou o apóstolo abatido, mas clamo contra os maus. O que fazer de Jorebe, o falsário infeliz que mentiu sobre nós de modo a enriquecer-se? Que castigo terrível terá esse inimigo da verdade divina? Mas Jesus, sereno como outrora, apenas lhe respondeu: Jamais amaldiçoes, Pedro. Jorebe vai viver. E Amenabe, que punição a dele se armou escuros laços, tramando-nos a perda? Esqueçamo-lo em prece, porque Amenabe vai viver igualmente. E Joaquim Ben-Made, não foi ele talvez o inspirador do crime? O carrasco sem fé que a todos atraiçoa?
Com que terrível punição pagará os seus delitos? Foge de condenar. Joaquim também vai viver. E Amós, o falso Amós que ganhou por vender-nos? Esqueçamos Amós, ele vai viver igualmente. E Herodes, o rei mesquinho que nos condena à morte, fingindo ignorar que servimos a Deus? Mas Jesus explicou-lhe simplesmente: Pedro, repito-te outra vez, que quem fere pela espada será ferido. A quem pratica o mal, chega o horror do remorso. E o remorso voraz possui bastante fel para amargar a vida. Nunca te vingues, Pedro, porque os maus viverão, e basta-lhes viver para se alçarem a dor da sentença cruel que lavram contra eles próprios. O apóstolo baixou a face banhada de pranto, mas ergueu em seguida para a nova indagação. Entretanto, Jesus já não mais ali estava. Na laje fria do chão, só havia o silêncio que o luar renascente adornava de luz. Esta passagem, essa história que o irmão X nos conta no livro Contos desta e d'Outra Vida, conforme nós podemos observar, ela ilustra perfeitamente a ideia de vingança, de revide, que sempre nos rodeia quando nós somos agredidos ou maltratados por outros corações. Infelizmente, isso acontece conosco devido ao nosso atraso moral. Quantas vezes, diante de uma ofensa, nós pensamos, ou afirmamos, ou ouvimos alguém dizer: isso não vai ficar assim. Eu vou devolver o mal com a mesma moeda. Quando o ideal seria, pelo menos, nos esforçarmos para não ficarmos aninhando em nossos corações sentimentos contrários àquele que Jesus nos ensinou. Porque conforme nós vimos na lição, Jesus explicando a Pedro, aquele coração que nos feriu vai viver. E a própria vida aqui na terra é uma escola abençoada, onde todos os dias nós somos chamados a aprender. Ao invés de nós ficarmos condenando as atitudes alheias, criticando as atitudes alheias, nós precisaríamos olhar para dentro de nós, condenar, criticar as nossas atitudes. Porque se eles vão viver, nós também iremos viver. E cada um de nós é responsável por aquilo que faz. Nós espíritas estudamos, compreendemos a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que semearmos é o que nós vamos colher. Tanto no que diz respeito ao bem, quanto no que diz respeito ao mal. No dia que Jesus foi preso, Simão Pedro tomou de uma espada e feriu o servo do sumo sacerdote. E Jesus, após curá-lo, disse a Pedro: embainha a tua espada, porque quem fere pela espada perecerá. Desde aquele tempo, Jesus já nos ensinava sobre a lei de causa e efeito. E nos ensinava a nos comportar de que maneira diante do mal. Nos ensinava a embainhar as nossas espadas, ou seja, a guardar, a reter todo sentimento inferior que brota dentro de nós. No livro Fonte Viva, na lição de número 38, nos falando a respeito dessa lei, Emmanuel nos diz assim: se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que lhe invadirá mais tarde o coração, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetrava o delito da indiferença. E que se nós soubéssemos quão terrível é o resultado do nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto.
nós observamos que Jesus coloca, que Emmanuel, ou melhor, coloca sempre antes de cada frase, de cada afirmativa, a preposição se. Se o homicida soubesse, se o ingrato percebesse, porque nós até temos notícias, mas nós ainda não temos uma consciência verdadeira. Porque a partir do momento que nós nos conscientizarmos de que o nosso hoje, né, daquilo que fizermos hoje, vai depender o nosso amanhã, certamente os nossos atos, as nossas palavras e até mesmo os nossos pensamentos serão bem diferentes. Ou seja, nós teríamos mais cuidado com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pensamos. E no mesmo livro ainda, só que na lição de número 114, Emmanuel nos lembra que a cruz que Jesus carregou em direção ao Calvário tinha a forma de uma espada, só que com a lâmina voltada para baixo. Como a nos ensinar que não é com o mal que nós vamos vencer o mal aqui na terra. Em todas as circunstâncias das nossas vidas, somente com o bem é que nós conseguimos vencer o mal. E Jesus, ainda conversando com Pedro, lembra este sobre o remorso, dizendo-lhe que o remorso voraz possui bastante fel para amargar a vida. Por quê? Porque o remorso é um sentimento que, quando ele se instala dentro de nós, ele tira a nossa paz interior. Ele passa a nos corroer de instante a instante. Tanto que Emmanuel nos diz assim: alguns gramas de remorso pesam no coração mais do que 1 tonelada de sacrifícios. E é verdade. Porque o sacrifício, ainda que ele nos custe lágrimas, ou seja, quando nós nos sacrificamos ou trabalhamos, né, em favor de uma causa, de alguém, isso nos proporciona um bem-estar muito grande. Então, por mais que ele nos custe, ele não nos faz sofrer. Agora, com o remorso já não é a mesma coisa. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim: onde está escrito a lei de Deus? E a resposta foi muito direta: na consciência. Se hoje a nossa consciência já nos acusa de alguma coisa que nós fizemos, da qual nós estamos arrependidos, de alguma coisa que nós falamos e depois caímos em si e percebemos que não deveríamos ter dito aquilo, é sinal que nós já estamos despertando para a lei de Deus, que nós já estamos conseguindo discernir o certo do errado. Mas na questão 999, ainda do Livro dos Espíritos, ele voltou a perguntar: basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? A resposta foi a seguinte: o arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. Então, o arrependimento é caminho para a regeneração e não passaporte direto para o céu. Ou seja, não basta que a gente apenas se arrependa do mal que nós cometemos. Nós sabemos que precisamos expiar esse mal e repará-lo. Então, um exemplo muito simples para nós entendermos esse mecanismo da lei de Deus. Suponhamos que dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, exista apenas uma cadeira confortável para nós nos acomodarmos. Um dia, durante um ataque de nervosismo, nós vamos lá e quebramos essa cadeira. Nós nos arrependemos depois, porque nós não temos mais onde sentarmos. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que sentar no chão frio, no chão duro.
Então, nós estamos expiando o mal que nós fizemos. E qual é a forma de reparar? A forma de reparar será consertando essa cadeira. Então, somente o bem é capaz de reparar o mal. Agora, conscientes disso, conscientes dessa lei de retorno, nós precisamos o quanto antes procurar ir substituindo todo sentimento inferior que brota dentro de nós por sentimentos mais elevados, que são aqueles que Jesus veio à Terra nos ensinar. Ao invés de ficarmos guardando ódio, guardando mágoa dentro dos nossos corações, vamos tentar substituir pelo perdão, pelo esquecimento. Vamos tentar substituir esse ódio pelo amor. E aí, então, nós vamos observar a diferença, o que acontece de melhor dentro de nós. Porque quando nós estamos com os nossos corações cheios de raiva, cheios de mágoa por alguém, nós não nos sentimos bem. Conforme nós mencionamos, algo nos inquieta o tempo todo. E muitas vezes a gente se pega brigando mentalmente com essa pessoa. Agora, quando nós procuramos deixar para lá, esquecer o mal que nos fizeram, nós sentimos uma paz interior tão grande, um bem-estar tão grande, que é justamente a paz que Jesus se referiu quando ele nos disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Ou seja, nós pensamos que ter paz aqui na terra é não ter problemas, é ter uma condição financeira boa, é não ter responsabilidades e assim por diante. Mas a verdadeira paz nós obtemos com a nossa consciência tranquila. Quando nós sentimos dentro dos nossos corações que não temos nada para com os nossos semelhantes. Agora, nós sabemos que no nosso estágio evolutivo é muito fácil chegarmos até aqui e afirmarmos isso. A teoria é muito fácil. Agora, a prática, ela é muito difícil. Principalmente quando aquele coração que nos feriu tocou ali o ponto mais sensível que nós temos dentro de nós. Aí, por mais que a gente se esforce, a gente não consegue esquecer. E entre o perdão e o esquecimento, existe uma diferença. Perdoar significa não revidar, não procurar se vingar. Esquecimento, como a própria palavra já nos diz, é esquecer por completo o mal que nos fizeram. Então, isso é muito mais difícil. Mas o irmão X, ele tem uma outra história, onde ele nos conta de que maneira nós podemos chegar até o perdão e o esquecimento completo das ofensas. Qual é o caminho que nós precisamos percorrer para chegar até eles? Ele nos fala que quando Jesus estava no alto da cruz, cercado por aquela multidão cega e enfurecida, que não entendia o seu sacrifício, ele buscou um olhar amigo, onde ele pudesse sentir um pouco de esperança, um apoio, e não encontrava ninguém. Onde estavam os afeiçoados da véspera? Lembrou-se do primeiro contato que tivera com os pescadores do lago e chorou. A saudade amargurava-lhe o coração. Lembrou-se de Judas. Por que Judas o entregara assim, ao preço de míseras moedas, ele que tanto o amara? Por que Pedro o negara, ele que tanto se confiara a Pedro? Lembrou-se das inteligentes conversas que tinha com Mateus, o funcionário, de Cafarnaum, e desejou estreitá-lo de encontro ao peito. Recordou-se ainda de Bartolomeu, de Filipe.
Lembrou-se das criancinhas galileias que lhe ouviam a palavra, deslumbradas e felizes, mas as criancinhas que o amavam tanto se perdiam agora à distância. Recordou-se ainda de Zebedeu e desejou acolher-se-lhe à casa singela. João, o amigo abnegado, encontrava-se ali, mas em profundo desapontamento, e precisava socorrer Maria, a angustiada mãe, ao pé da cruz. Foi então que Jesus se deparou com um olhar que ele reconheceu de pronto. Era o mesmo espírito perverso que o tentara no deserto, no pináculo do templo e no cimo do monte. O gênio das sombras, de olhar enigmático, abeirou-se da cruz e disse a ele: amaldiçoa os teus irmãos de ideal e dar-te-ei o reino do mundo. Proclama a fraqueza de todos aqueles que te abandonaram e unir-te-ei aos poderosos para que domines todas as consciências. Dize que os teus amigos são duros, impassíveis, covardes e traidores, e dar-te-ei o reino do mundo. Tu sabes que diante de Deus eles não passam de míseros desertores. Jesus escutou aquelas palavras e o pranto manou-lhe mais intensamente do olhar translúcido. Sim, pensara, Pedro o negara, mas não por maldade. A fragilidade do apóstolo podia ser comparada à ternura de uma oliveira nascente, que com o passar dos anos se transforma no tronco robusto e nobre, capaz de suportar as intempéries da natureza. Judas o entregara, mas não por maldade. Iludira-se com a política farisaica e o tentara substituir com proveito nas negociações do povo. E assim, no imo da alma, ele foi encontrando a necessária justificativa para todos os companheiros que não se encontravam ali. E parecia se esforçar para dizer aquilo que lhe subia do coração. E o gênio das sombras continuava ali, esperando que Jesus se pronunciasse. Foi então que Jesus, fixando o firmamento, rogou em tom inesquecível: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nesse instante, o gênio das sombras fugiu apressado. E Jesus já não mais se deteve naquela multidão cega e enfurecida que não entendia o seu sacrifício, mas passou a contemplar o céu e viu que este rasgara-se de cima a baixo e que anjos subiam e desciam, tecendo-lhe uma estrada de estrelas e de flores que o conduziria até o trono celeste. Uma paz indefinível estampara-se-lhe no semblante. Portanto, o caminho que nós precisamos percorrer aqui na terra para conseguirmos perdoar e esquecer realmente qualquer ofensa se chama compreensão. É procurar compreender as atitudes dos nossos semelhantes. É adquirir um pouco do olhar de Jesus para com as imperfeições alheias. Por que será que esse alguém me falou palavras tão duras? Por que será que alguém me destratou daquela forma? Abandonou os seus deveres, as suas obrigações. Pode ter sido num momento de nervosismo. Pode ter sido por falta de maturidade espiritual. Por não conhecer ainda o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por não ter notícias das leis de Deus, como nós espíritas já temos. São muitos os motivos que levam as pessoas a errarem. E quando Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes, 7 vezes, era para que nós não nos esquecêssemos que também podemos errar 70 vezes, 7 vezes. E nós sabemos perfeitamente que nós erramos.
Quantas vezes, né, nós também não falamos coisas que arrependemos depois, que fazemos coisas que arrependemos depois. Na questão 887 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: Jesus também disse: amai os vossos inimigos. Ora, o amor pelos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? Certo, foi a resposta. Ninguém pode votar a um inimigo um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes as ofensas e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se procura tomar vingança. Quando Jesus nos ensinou a perdoar os nossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos fazem o mal, orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam, Ele não estava nos ensinando isso para que nós nos colocássemos numa posição superior a eles e pudéssemos afirmar: eu sou melhor do que você, eu te perdoo. Não. Jesus, quando nos ensinou isso, estava nos traçando a fórmula da nossa libertação espiritual. Porque quando nós guardamos um sentimento de mágoa, de raiva no coração, nós ficamos ligados a esse coração mentalmente. Já afirmamos, nós nos pegamos muitas vezes brigando mentalmente com essa pessoa. Quando eu me encontrar com ela, eu vou falar isso, eu vou fazer aquilo. Então, às vezes a gente está em casa fazendo alguma coisa, mas nós estamos ali discutindo mentalmente com aquela criatura. Ao passo que, se nós interrompermos isso, se nós procurarmos nos esquecer, nós estamos livres para seguir adiante. Chico Xavier nos dizia a esse respeito: quem não perdoa carrega peso desnecessário. Por que desnecessário? Porque a lei é de amor. Mais dias, menos dias, nós vamos nos encontrar com aquele coração, nessa existência, em outra existência, para transformarmos essa mágoa, esse ódio em amor. Nós trouxemos aqui, do livro Estude e Viva, algumas vantagens em perdoar e em não perdoar. Então, praticamente é um resumo do que nós comentamos aqui. Então, nós vamos começar pelas desvantagens. Emmanuel nos fala assim: quem não perdoa permanece ligado ao adversário, encarnado ou desencarnado, pelo pensamento hostil, trocando através deste vibrações de ódio e de vingança. É o que nós acabamos de afirmar. Retém o mal consigo, assemelhando-se a um vaso cheio de lama e fel. E lama pesa. Então, se a gente desencarnar, nós não vamos conseguir se desprender aqui da terra com facilidade, nós vamos ficar presos aqui. Transfere para amanhã, ou seja, em outras existências, os dolorosos reajustes. Carrega consigo, depois da morte, a sombra e o remorso. Agora, as vantagens. Quem perdoa, conserva a paz, preserva a saúde. Já está mais do que provado que um sentimento de mágoa, de ódio, acaba se tornando assim, dando origem a doenças às vezes de difícil trato. Transforma o adversário em amigo. Exercita e experimenta os mais belos sentimentos, a humildade, o altruísmo, nobreza moral. Liberta o coração. Dissolve hoje os antagonismos na água pura da compreensão. Transpõe os pórticos da espiritualidade
com a paz na consciência, a luz no espírito, o consolo no coração. Então nós podemos chegar à seguinte conclusão: que o perdão é bom para quem perdoa. Então às vezes a gente pensa que nós estamos fazendo pelo outro, mas na realidade estamos fazendo para nós em primeiro lugar. E lembrando ainda a frase que Jesus pronunciou no alto da cruz, Emmanuel nos fala assim: perdoa, pois, a quem fere e te calunia. Em verdade, todos aqueles que se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. E no início, quando nós lembramos, que a casa de Jerusalém recebia todos os corações necessitados, e Maria Dolores ela nos lembra isso, dizendo-nos o seguinte: que o refúgio de amor da Boa Nova, denominado Casa do Caminho, albergava muitas pessoas em provas, entremostrando fartamente doença, inquietação, cansaço, desalinho. O sol se despedia no poente. Tudo em Jerusalém requeria parada de lazer depois do dia quente. Entretanto, na casa do Senhor, intensa prosseguia as tarefas de compreensão, de paz e de amor. Eram enfermos, sem família que os quisesse, débeis mentais em desvalia, mulheres desoladas, crianças de ninguém colhidas nas calçadas, junto aos companheiros de Jesus, alinhavam-se em prece, rogando aos céus socorro, amparo e luz. No transcurso do dia, Simão Pedro suara e trabalhara tanto, que se acolhera a sós em singelo recanto, tentando se esquivar a estafa que sentia. Mas um dos assessores veio apressado pelos corredores e falou-lhe através da voz tremente: irmão Pedro, eis que bate à nossa porta um velhinho em feridas, geme e grita com dores incontidas. É o rabino Joás que conheceis, antigo fazedor das nossas leis. Pedro aprumou-se e respondeu como quem se arrojara a intenso asco: Joás, filho de Aquim, o terrível carrasco que odeia o mundo galileu? Em seguida indagou do jovem emissário: acaso não conhece as tramas do Calvário? Pois não sabes, nos textos em que estudas, que foi ele um dos vários matadores que aconselharam Judas a complicar o mestre inesquecível? E dando um murro à mesa, ajuntou: é impossível, aqui não entrará semelhante traidor. Que ele sofra por lei da natureza remorso e enfermidade entre gritos de dor. Cumpro o que penso e falo. Eu mesmo irei à porta a fim de despachá-lo. A noite descia devagar. A penumbra invadia o grande lar. Pedro avançava para a entrada, mostrando na expressão a alma rude e agitada. Mas quase rente à porta, um homem sereno, nele cravou o olhar calmo e profundo. O apóstolo excitado reconheceria, fosse onde fosse, em todo o mundo. Era Jesus, o mestre nazareno. Empolgado de pranto e de alegria, Simão perguntou atarantado: a que vinde, Senhor? Ordenai o que for do vosso agrado. E o Cristo replicou, carregando de amor as palavras sublimes que trazia: compreendo, Simão, a repulsa que sentes. Não pudeste esquecer as horas de agonia dos nossos dias diferentes. Mas ouve, Simão, é preciso abrandar o coração. Esquecer toda ofensa é prosseguir em paz. Pedro, venho pedir-te por Joás. Ele já não é mais o duro algoz de outrora. É um pobre penitente que se escora nas chagas que carrega. Um enfermo cansado, de alma cega e infeliz, que a si mesmo se acusa e se maldiz. Recorda a nossa fala de outras vezes. Se Joás te feriu a alma fraterna e boa, Pedro, escuta, perdoa 70 vezes, 7 vezes. Não te detenhas, vai.
lembra o infinito amor de nosso Pai. Cada qual pagará pelas culpas que tem, na justiça que vela sem cessar. Quanto a nós, cabe sempre a tarefa do bem. Aprender e servir, compreender e amar. Auxilia-me, enfim, faze o bem a Joás, qual fazes por mim? Dissolveu-se na sombra a divina figura. O apóstolo chorou, tocado de amargura. Em seguida ele ganhou a porta em ritmo apressado. Um homem seminu jazia esfarrapado, estirado na pedra à sua própria frente. O antigo pescador contemplou o doente e inquiriu sobre ele ao tristonho rapaz que se punha a assisti-lo. O moço esclareceu. Amigo, esse é Joás, que pede proteção ao teto deste asilo. Está mudo, febrento, desprezado. Acolhei-o por Deus ao vosso lado, por tutelado e amigo. O rabino de outrora, hoje é um triste mendigo. Transformado, Simão alçou Joás ao nível do seu próprio coração. Depois falou para o interlocutor. Ide em paz, deixai Joás conosco, é nosso irmão. Ele pertence agora ao nosso amor, tal qual se fez e tal qual se apresenta. E enquanto o jovem sai, apressado, a fim de servir aos seus chefes hebreus, Pedro ainda ditou com voz tranquila e atenta. Ele será mais nosso em nossa casa, porque esta casa é de Deus. Então, que o nosso coração se transforme numa casa de Deus. Muito obrigada e um bom dia para todos.